Então, como é que a IoT pode ajudar na agricultura? Então, eu estou trazendo um cenário bem diferente de smart cities e controles já pré-estabelecidos, porque a gente tem aqui um caso de estudo onde a regra do negócio ainda tem que ser estabelecida. Ela varia, ela é relativa ao ano, se ele é mais chuvoso, se ele é mais seco, ela é relativa à região do país, ela é relativa à cultura, né, à planta que está sendo cultivada, né, e a vários outros fatores, como no caso que eu vou exemplificar mais aqui, que é a nossa praia dentro da agricultura, dentro da Embrapa propriamente dita, que é o solo, a variabilidade espacial e temporal do solo. Tá? O desafio da agricultura, então, não é pequeno, é grande. Eu estou trazendo aqui um cenário mundial, onde existe uma projeção que até 2050 nós teremos que aumentar em 70% a produção de alimentos no mundo, tá? Devido à demanda pelo crescimento populacional. Tá? Isso em relação às estatísticas de 2006. Tá? Essa publicação é recente e ela ainda não pegou as novas estatísticas lançadas pelo IBGE para 2016. Tá? Então, eu vou fazer aqui um paralelo entre o que é crescer 70% em relação a 2006 e até onde a gente já não chegou. Né? Qual é a nossa contribuição no mundo, né, com a produção de grãos, por exemplo? Né? Nós somos primeiros na produção de açúcar, primeiro no café, laranja, segundo em soja, em carne bovina, tabaco, álcool, carne de frango, milho e quarto em carne suína. Tá? Então, a gente já tem um papel muito grande nessa responsabilidade de aumentar a quantidade de alimentos, né? Sendo que esse é o quadro de 2007, que reflete as exportações daquela estatística de 2016. Então, em cima desses valores, a gente tem que aumentar 70%. Tá? Boa parte desse aumento, tá, ele já aconteceu, né, nesses 10 anos. E eu diria que então a gente passou da agricultura nada inteligente para a agricultura semi-inteligente em 2006. E agora, em 2016, a gente começa a acordar que a gente precisa fazer muito mais do que só a parte agronômica. Tá? Por exemplo, um aumento, né, na quantidade, na produtividade de algodão, está em torno de 124% em 10 anos. Então, esse é um reflexo, assim como a soja, que aumentou em 12%, e o milho, que aumentou em 48%, isso é um reflexo de uma revolução na agronomia, tá? Onde se entendeu, por exemplo, que o solo do Cerrado, que é a grande parte dessa expansão, né, que era considerado um solo inapto para qualquer cultura, ele é hoje a fronteira agrícola, é a área de expansão mais potencial do planeta. Tá? E aqui a gente tem um exemplo, né? Então, como subiu a produtividade e como a área plantada permaneceu a mesma. Tá? Então, essa foi a adoção da tecnologia, né? A tecnologia do campo, o conhecimento agronômico. Tá? Se descobriu, então, que o solo do Cerrado tinha muito alumínio, era muito teor de ferro, muito ácido, um solo muito ácido. Então, que a aplicação de calcário, uma simples aplicação de calcário, uma correção dessa acidez, já potencializava esse solo para depois ele ser adubado. Tá? E não simplesmente jogar o adubo, ou não jogar adubo nenhum, e a produção não acontecer. Então, essa revolução foi em cima desse cenário. Tá? E então a gente vai concluir, não, então o nosso solo é um solo, como disse Pero Vaz de Caminha, na sua carta para o rei de Portugal, né, que é um solo onde se plantando tudo dá. Né? Isso não é verdade, e isso a gente observou no Cerrado. Então, talvez este tenha sido o primeiro fake news do Brasil, né, já que desde todo mundo aqui aprende, desde do primário, que isso era uma verdade, que aqui era um país rico, que o solo é muito fértil, e não é verdade. A outra coisa que isso impacta é nos sensores que nós estamos utilizando. Essa tecnologia de sensores ela é desenvolvida na Europa, no Canadá, nos Estados Unidos. Eles têm algoritmos embutidos, eles não são sensores que fazem mágica. Eles foram feitos através de uma leitura intensiva, né, com comparação com dados de laboratório, e esses algoritmos foram criados.
Então, esses sensores que a gente está tentando aplicar aqui, que eu vou estar detalhando mais, eles são calibrados para o solo americano, para o solo europeu, e a gente está falando de um solo de fertilidade natural grande, o que não é a nossa realidade, um solo de profundidade de 90 centímetros a 1,20 m. Nós temos no Cerrado perfis de latossolo de 8 metros de profundidade, então a gente está falando de uma estrutura de solo totalmente diferente, então a gente ainda precisa não só conectar esses sensores, mas usar também todo o retorno da IoT, né, da inteligência artificial, do Big Data, para aprimorar esse nosso conhecimento. Dentro das megas tendências, então, como é que a gente vai combater esse problema que é monstruoso? Tá? Esse é um documento da Embrapa, deste ano ainda, né, que ressalta, entre várias megas tendências da produção agrícola, de rastreabilidade, de segurança alimentar, de impacto no meio ambiente, ele traz a IoT como uma coisa estratégica e prioritária linkada à agricultura de precisão, tá? Que é uma área que eu trabalho bastante. E o que é a agricultura de precisão? Né? É você trazer o conhecimento tácito, né, e incorporar com o monitoramento e com a ação, melhorando o uso racional dos insumos, da água, do solo, né, da aplicação do fertilizante. Né? O Brasil é o segundo maior consumidor de fertilizantes, principalmente potássio. Tá? E a nossa eficiência de adubação potássica, ela chega tão baixa quanto 30% em alguns casos. E esse é o maior investimento da produção. Então, 70% da maior parte do gasto da produção está sendo jogado não no ralo, nos bueiros inteligentes, mas no solo, no lençol freático, e Deus sabe lá o quanto isso está lixiviando para os córregos. Né? E essa é a imagem que se tem de agricultura de precisão. Né? Então, mecanização intensiva, muitas dessas máquinas já têm navegação autônoma, você não precisa mais do tratorista, né? Vamos dizer assim, para conduzir a máquina. Isso significa que você pode colher à noite, né? E isso é muito intensivo, essa produção. Porque aqui, por exemplo, você tem a linha de máquinas colhendo e aqui a linha de máquinas plantando. Então, o intervalo é cada vez menor. Né? No Brasil, nós temos a graça do clima favorável. Então, no Cerrado, nós temos duas safras. Nós temos a safra e a safrinha. Né? A safra de verão você produz soja, na safrinha você produz milho. Isso te traz variabilidade ambiental, isso te reduz o problema de pragas e coisa e tal. Mas a gente tem muito disso aqui ainda. Né? Essa é a nossa realidade. Então, como é que a gente vai... muito desse conhecimento que foi desenvolvido não está chegando ao produtor. Tá? Então, por isso, uma eficiência de adubação no entorno de 30%, né, em alguns casos. Tá? Então, a solução é adotar os sensores, adotar toda essa tecnologia e tudo está resolvido. Não, o conhecimento tem que ser aprimorado, tá? Tem que ser refinado e tem que ser adaptado para a variabilidade dentro do talhão. Né? A talhão é a área de produção, então, até agora, todo esse conhecimento agronômico ele trabalha pela média. Né? Então, eu calculo uma média, faço uma média de amostragem do solo aqui, e aplico uma adubação igual. Mas se aqui, nesse canto, eu produzo mais e naquele canto eu produzo menos, eu tenho que entender essa variabilidade. A agricultura de precisão, então, é um processo de monitoramento, né, mapeamento dos atributos, que é a variação espaço-temporal, a decisão, então, esse é o conhecimento que a gente precisa ter, e a ação diferencial. E é nesse ponto que a IoT pode colaborar, em automatizar e sistematizar todo esse processo. Está transformando o dado em decisão e decisão nos ajudando a aprimorar o conhecimento. A ideia, então, é você ter esses sistemas gerando quantitativos, né, para definir árvores de decisão que sejam inteligentes. Tá? Dentro da rede AP, a rede de agricultura de precisão da Embrapa, você tem um universo, né, de projetos de ação. Eu vou estar falando aqui só nos relacionados ao tratamento e à condição do solo, tá? Mas você tem, você tem experimentos em 18 áreas experimentais com
uva de mesa, uva para vinicultura, cana, soja, milho e adubação, e para ILPF. Tá? Então a gente olha mais a variação do solo, e isso ainda é uma tecnologia que está em desenvolvimento. Tá? Então, se até agora, até 2006, a maior parte do tratamento era uniforme, agora a gente já está com um mapeamento inicial da variação do solo, por exemplo, fazendo manejo por áreas, por zonas de manejo. Tá? Então a gente identifica a variação, a gente segmenta em zonas homogêneas, áreas homogêneas, e faz aplicação diferenciada para cada uma dessas zonas. E a gente ainda pretende chegar no manejo por sítio específico, onde os robôs, as máquinas, têm os sensores que estão monitorando na frente e atrás já aplicando a taxa variada. Isso ainda é um sonho. Tá? Muita gente, os vendedores de tecnologia já vendem isso como uma realidade, mas ainda carece dos algoritmos serem aprimorados do nosso conhecimento. Então, aqui é um exemplo. Semana passada, retrasada, na verdade, eu estava... Aqui é a palhada de soja, aqui é a palhada de milho. Tá? O mesmo sensor, a gente já teve que fazer adaptações diferentes, né, porque a agressividade de você trabalhar no campo nessas diferentes realidades são bem distintas, exigem problemas de equipamento. Né? Você tem aqui um sensor de última geração comunicando por Bluetooth, mas eu tenho que estar sentado na caçamba da caminhonete, comendo uma poeira danada, porque se ele perde a comunicação, eu tenho que restartar todo o sistema aqui com uma tela que, na claridade do campo, na realidade do campo, eu não consigo enxergar, que tem um teclado de toque muito pequeno, que eu preciso ter um pointer que eu não consigo, que eu perco na primeira viagem em geral. Então é uma realidade bastante difícil. Tá? A ideia é essa: você gerar vários mapas de atributos diferentes do solo, macro, micronutrientes, permeabilidade de água, para fazer o controle de tudo. E estudar o solo não em 2D, mas em 3D também, em profundidade. Com isso, a gente conseguiu já concluir várias coisas. Então, a gente tem usado sensores embarcados, sensores de menos alcance e sensores pontuais também, manuais, tá, em diferentes realidades. A gente gera mapas de atributos. A gente já conseguiu correlações bastante significativas entre os mapas produzidos pelos sensores e os mapas produzidos pela análise tradicional de laboratório, que é o conhecimento agronômico que está valendo. Tá? Mas a gente precisa integrar, conectar todos esses sensores. E cada um se comunica de uma forma. Um é por cabo Ethernet, o outro é por Bluetooth, o outro é por RS-232. Você tem que baixar os dados e processar. Isso nos toma, às vezes, 2, 3 semanas. Tá? Então, naquele caso que eu exemplifiquei da semana passada, nós estávamos lá passando aquela caminhonete com os sensores, um sensor de radiação gama, que produz um mapa de potássio. Mas esse mapa de potássio, a variação do potássio naquele plantio. Esse mapa de potássio é o potássio irradiado naturalmente pelo solo, e o sensor gama detecta isso. Não é o potássio na forma de KCl como ele é aplicado para adubação. Então exige uma transformação, exige uma calibração do nosso algoritmo. A gente ainda não tem isso, e estava lá o produtor atrás de mim. Você vai me dar um mapa amanhã? Porque depois da manhã eu estou passando com o meu caminhão para fazer a aplicação de potássio. Então a gente perdeu ali uma oportunidade de já otimizar a aplicação de potássio daquele agricultor por uma questão de falta de conectividade, falta de acesso mais imediato à informação e à geração dos algoritmos. Né? Então a IoT é essencial para a gente. Obrigado.